Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia Ele nos sustenta, como diz o salmista. Deitei e logo peguei no sono. Acordei porque o Senhor nos sustentou, Ele nos sustenta. Bendito é aquele cuja confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que segue depositando a confiança nele, onde aquele alto preço, ali no alto do monte, no madeiro, ele passou por morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, apresentando-se ressurreto, como ele disse ali aos seus discípulos: tendes algo de comer? E ali ele comeu na presença deles, disse: vede, espírito não come. Ele comeu na presença deles. Ele adentrou o alto dos céus, o pão da vida do qual nós seguimos diariamente, o maná que vem do alto dos céus, habitou no meio de nós com graça e sabedoria. Como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito estas coisas, mostrando que é possível vencer o mundo como ele venceu, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio, e como há alguns que creem e declaram, isto lhe é imputado como justiça, e assim, através do testemunho do qual nós damos, nós alcançamos a salvação e a vida eterna, alcançamos a sabedoria através do seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo, para que os dias vão bens e longos nesta terra, e rumos à salvação, à vida eterna, e anunciamos para aqueles que estão rumo à condenação de sua alma, porque não perseveram segundo as obras de justiça que só são possíveis através dele. No Salmos 37, um salmo de Davi, nos fala da prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Jamais tenhais inveja, daqueles que alimentam a iniquidade. Pelo contrário, condenai as suas obras de injustiça, porque nós devemos apegar ao bem e aborrecer o mal. Aqueles que seguem segundo a imundícia, segundo a podridão, aqueles que próprio Jesus lhes advertia e nos adverte até hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como podeis falar coisa boa se o vosso interior é cheio de imundícia, é um sepulcro caiado, Porque a boca fala o que o coração está cheio. E aqueles que têm o discernimento, o exercício constante da fé, têm o discernimento, examinam os espíritos, e assim como o mesmo Espírito que nos concede o conhecimento, é aquele que sonda o intento da mente e do coração. E muitos são os que estão destituídos da glória, da honra e da imortalidade, porque acumulam iniquidade sobre iniquidade, do qual ele sempre nos ensina: não temas quando a casa engrandece, a sua glória enriquece, porque quando for nada levará consigo.
É como uma nuvem que logo se dissipa. As nuvens inconstantes são como levados por ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta. É como uma erva que logo arrancada murcha, né? A sua flor também murcha, a sua glória, nada adianta, né? Por isso nós devemos seguir na integridade, na sinceridade, na retidão, com o coração reto, o espírito inabalável, do qual a Bíblia diz que aquele que é de condição humilde, o que há de mais importante, né, é o seu caráter, é a perseverança da qual somos aprovados como obreiros, do qual não tem que se envergonhar, dando um bom testemunho, né, seguindo a Cristo, como ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, sede meus imitadores, né, andai, como ele nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que ser como uma criança na dependência do Deus Altíssimo, através do Filho amado, do qual ele disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que está com o governo sobre os seus ombros, aquele que, quando nós estamos em espírito e em verdade, tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus. Tudo que nós desligarmos aqui na terra é desligado no alto dos céus. Ele tem a chave de Davi, que carregou sobre os seus ombros. Ele tem a chave da morte, do inferno. Tudo ele executa, tudo ele opera. Pela graça sois vencedores. Bem-aventurados aqueles que têm fé, né? Porque tudo é possível àquele que crê. Agindo Deus, ninguém impedirá. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a mansidão, segundo a longanimidade, do qual nós perseveramos, e ele agrada daqueles que seguem com perseverança, aqueles que seguem com os atos de justiça, equidade, a imparcialidade, né, pelo que nós caminhamos dia após dia, segundo o que ele nos direciona, ouvindo as suas advertências do seu Espírito, que nos mantém no caminho, porque assim, quando perseveramos, há mais esperança, né, para isso. Porque aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que para eles o que é elevado é abominável diante de Deus, né? Porque a Bíblia diz: não servis a dois senhores, a um a vez de amar e o outro odiar. Não servis a Deus e a Mamon, né? A raiz de todos os males, o dinheiro. A Bíblia fala: é mais fácil um camelo passar pela agulha de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus. Temos que confiar na providência divina do alto, né, do qual Abraão, ali quando venceu os reis, né, ele disse, o rei de Sodoma lhe disse: lhe dou a fazenda e vós me dai as almas. E Abraão, ele disse: longe de mim dizer que tomei algo do rei de Sodoma. Tudo que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu, né? Porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que o tomou. Aquele que ama o que há no mundo e o mundo não conhece a Deus, né? E assim nós perseveramos confiando na providência divina. Jesus nos ensina: utilizai esse dinheiro dos ímpios para utilizar o dinheiro dos ímpios, né, para ajudar os que têm necessidade, assim sereis purificados. Se vós não tiver zelo com o que não é vosso, como podereis receber o vosso galardão, né? Porque aqueles que
seguem segundo o padrão deste mundo, amoldando este mundo, estão sendo reprováveis. Os ministros da iniquidade, do qual muitos dirão: Senhor, naquele dia, naquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, libertações, o louvei, adorei, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais o ministério da iniquidade, e grande é a queda e a ruína, para aqueles, porque dele não se permite zombar. A Bíblia diz que os seus olhos lá do alto contemplam todos os filhos de Adão, e nada passa desapercebido. Ele ri com desprezo daqueles que zombam e insultam, ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E como sempre digo aos irmãos, a palavra da qual proclamo nos últimos dias não é minha, a doutrina não é minha, não aprendi de homens, mas sim aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, e aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em mais um dia estais atento, vigilante, vigiando e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.